receber quem vai nos ministrar na palavra de Deus, que tem uma palavra poderosa para ministrar fé e esperança ao seu coração, que é o nosso querido pastor Edu Calixto. E eu queria também um aplauso para ele. Ele é uma bênção. Eu já orei com ele, ele vai ser poderosamente usado por Deus nessa manhã aqui, para você sair daqui cheio do Espírito Santo. Quem recebe? Então dá mais um aplauso a Jesus. Ser tu uma bênção. Te amo, apóstolo. Glória a Deus. Tremendo, hein? O culto podia acabar por aqui, que já estava... Mas Deus ainda tem uma palavra poderosa para nós, em nome de Jesus. Enquanto eu me arrumo aqui, abra sua Bíblia aí em Jeremias 29, em nome de Jesus. A minha esposa, quando olhou essa minha Bíblia aqui, ela falou assim: não acredito que você trouxe essa Bíblia velha aí para ministrar. Mas é porque eu vou falar de um profeta, e essa Bíblia ela tem algo profético na minha vida. Ela foi a minha primeira Bíblia de estudos, e eu aprendi muito através dos estudos que ela contém. Vamos lá, Jeremias 29, eu queria que você lesse comigo primeiro. Eu vou começar pelo versículo número 11, que todo mundo conhece, ou a grande maioria conhece, que diz assim, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quantos aqui já ouviram esse versículo? Amém, acho que a grande maioria. E é muito comum a gente ouvir, né, essa palavra, principalmente no momento que a gente passou recentemente, de virada de ano. E na verdade eu recebi essa palavra numa quinta-feira aqui, última quinta-feira do ano passado, estava aqui orando às 6 horas da manhã, e Deus me deu essa palavra. E logo em seguida o pastor Carlos Henrique, ele me ligou e falou assim: você pode ministrar no primeiro culto do ano, dia 7, na igreja em Americana, porque eu vou estar de férias? E aí Deus já comecei a tremer, né, diante de Deus, como eu estou tremendo aqui agora. A gente sempre se apresenta diante de Deus com tremor e temor. Mas aí Deus me deu essa palavra e eu comecei a meditar nessa palavra, e eu preguei essa palavra lá, em Americana. E quando o apóstolo pregou aqui semana passada, uma palavra profética poderosa, Deus me trouxe de novo ao coração essa palavra. E eu mandei para o apóstolo em ousadia ali, falei: apóstolo, gostaria de ministrar essa palavra na igreja. E aí o apóstolo, com muito zelo, né, o apóstolo tem muito zelo por esse altar, ele não deixa qualquer um pregar aqui, ele não deixa qualquer palavra ser ministrada. E graças a Deus por isso, né, ele me abençoou a ministrar essa palavra. Mas eu queria explicar para vocês o contexto dessa história, porque essa palavra muitas vezes já se tornou até um clichê nas nossas vidas, né? Nós temos um futuro de esperança, glória a Deus por isso. Mas vamos ler lá em Jeremias 29, a partir do versículo 1, porque a gente vai entender a situação que aquele povo se encontrava, em meio ao que Jeremias falou isso, e como isso se reflete nos nossos dias, né? Nós já ouvimos muitas vezes, como eu falei, a gente falar sobre isso, mas vamos entender que isso aí não é algo que acontece na vida de qualquer um, não é algo que vai acontecer na vida de qualquer cristão. E tem uma condição para que essas coisas aconteçam, para que nós tenhamos um futuro de esperança. Então vamos ler lá a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Vou voltar aqui, vou ler aqui na minha de papel. Diz assim, né? São estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou a Jerusalém e ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. E depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ela dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais.
Procurai a paz na cidade por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam. Eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos a este lugar, de onde eu vos mandei para o exílio. Amém? Até aqui nos basta. Então, a gente olhando essa palavra e vendo o contexto onde ela se encontrava, o contexto, a época em que Jeremias viveu, a gente pode olhar para essa palavra e falar assim: a situação não estava muito fácil. E aí a gente muda um pouquinho a nossa percepção de que não é de qualquer forma que Deus vai nos trazer um futuro de esperança. Não é de qualquer forma que Deus vai nos fazer prosperar, E eu não quero fazer aqui você desacreditar dessa promessa. Essa promessa é para nossas vidas. Mas eu também não quero que você creia nessa promessa de qualquer forma. Existe uma coisa muito importante que nós precisamos lembrar todo o tempo, que é uma condição. Toda promessa de Deus existe uma condição para que ela seja cumprida. E essa condição qual é? É o nosso livre-arbítrio. É a nossa decisão em servir ou não servir. É a nossa decisão em prestar culto ao Senhor, em adorar o nosso único Deus vivo e verdadeiro ou não adorá-lo. É a nossa decisão em obedecê-lo ou não, E esses dias eu ouvi uma historinha bem interessante, nesse começo de ano, de um rapaz muito simples. Ele estava numa casa muito simples, acho que muitas pessoas viram esse vídeo, e ele recebeu uma pergunta, onde uma pessoa pergunta para ele assim: se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que colocou a árvore no jardim? E Deus, colocou essa árvore por um propósito ali. E esse menino, esse rapaz fala uma história muito interessante. Ele fala que havia um pequeno peixinho no mar, chamado Meg, se eu não me engano, e aquele peixinho, ele era um aventureiro, um explorador, e ele saiu a explorar todos os oceanos, e ele conheceu todos os 7 mares, ele deu a volta ao mundo, conheceu todas as criaturas marinhas, e ele voltou para o seu lugar um dia, e aí ele encontrou um peixe mais velho, um peixe mais sábio, e ele falou para esse peixe mais velho, falou assim: olha, eu já explorei tudo que eu tinha para conhecer aqui, já conheci os 7 mares, os 7 oceanos, todas as criaturas, e não há mais nada que eu possa obter aqui de conhecimento, então eu vou sair. Aí o peixe velho falou assim: você vai sair para onde? Ele falou assim: não, eu vou sair para a terra. Aí o peixe, que era sábio, o velho, falou assim: mas se você for para a terra, você vai morrer. Aí o peixinho: não, mas é porque você está querendo me limitar, você está querendo cercear a minha liberdade, você está querendo me aprisionar, e eu vou explorar novas possibilidades, eu vou conhecer outras coisas, vou conhecer o mundo, e eu vou para a terra. E o peixinho foi para a terra e morreu, obviamente, O fim da história você já devia saber que era esse. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou a árvore no jardim simplesmente por uma razão: impor limites a nós. Não há liberdade sem limites. Quando não há limites, não há liberdade, há libertinagem. E isso é algo muito diferente daquilo que Deus tem para nós. A liberdade que Deus nos dá é uma liberdade que há limites. E esses limites, eles nos garantem o quê? Vida e vida em abundância. Quando nós ultrapassamos os limites que nos foram dados, quando nós desobedecemos aos mandamentos, quando nós pecamos contra Deus, nós ultrapassamos esses limites e nós sofremos consequências por isso. E por que eu escolhi essa palavra de Jeremias? Porque essa palavra de Jeremias remete a um tempo onde o povo de Israel estava num pecado tão absurdo que alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que foi uma das épocas mais tenebrosas, mais assombrosas que Israel viveu. E vocês vão ver um pouquinho disso. Mas eu queria falar um pouquinho da palavra que também está lá em Deuteronômio 30, de 15 a 20, onde Deus deixa bem claro que o poder da decisão,
ele está nas nossas mãos. O livre-arbítrio que Deus nos deu para tomar certas decisões, para fazer escolhas de servi-lo ou não, de escolher a bênção ou não, está em nossas mãos. É muito claro para todos essa palavra, quando ele diz lá, a partir do versículo 15, né? Vê que eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o seu coração se desviar, não quiseres dar ouvidos, fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerá longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habiteis na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus, ele confirma, né, que a gente deve obedecer os mandamentos, porque muita gente acha assim, a gente vive pela graça, estamos na época da graça, e a graça se tornou hoje, nos nossos dias, dentro da igreja, uma libertinagem, e não é assim que funciona, né? Jesus deixa bem claro em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se você quer que as bênçãos do Senhor se manifestem na sua vida, que as promessas do Senhor se manifestem na sua vida, que o futuro de esperança se manifeste na sua vida, você precisa só fazer uma coisa: amar ao Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos. É só isso. Quem aqui é santo que guarda os mandamentos? Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso, em nome de Jesus. E essa palavra está relacionada à palavra profética desse ano. Quando Zacarias diz lá em Zacarias 4,6 que nós devemos crer e realizar as coisas pelo poder do Espírito e não pela força do nosso braço, ele está declarando a nós que nós devemos tomar uma decisão. Ou a gente faz as coisas do nosso jeito, pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio intelecto, pela nossa própria sabedoria humana, ou nós fazemos as coisas pelo poder do Espírito Santo. E é dessa forma que nós devemos agir, tomando a decisão de fazer as coisas pelo poder do Espírito Santo. E eu vou voltar um pouquinho ali na história de Jeremias, para a gente ver como não foi fácil a vida desse homem. Tem alguns que chamam Jeremias de o profeta chorão, não é verdade? Mas eu não gosto desse apelido, sabe por quê? Porque Jeremias foi um homem muito forte, muito corajoso, gente. Se você, é que eu não vou ter tempo aqui, mas começa a estudar a palavra de Jeremias, começa a ler Jeremias, você vai ver que esse homem passou, que a gente passa não é nada perto do que esse homem passou. Acho que ele é uma das figuras no Antigo Testamento que é o mais próximo, ou uma das mais próximas daquilo que foi o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Mas de forma resumida, esse homem ele viveu numa época muito conturbada da história, entre os anos ali aproximadamente de 640 a 580 a.C. Foi Jeremias quem profetizou no ano 625 que o povo seria levado cativo à Babilônia, que Nabucodonosor invadiria Jerusalém, destruiria o templo e levaria o povo cativo. Ele viveu aproximadamente uns 100 anos antes de Zacarias, dessa profecia que nós estamos vivendo, da reconstrução, né, onde Zacarias e Ageu pregam a mensagem da reconstrução, de retomar o ânimo para reconstruir o templo. Ele viveu 100 anos antes. E no capítulo 1, versículo 10, Deus fala para Jeremias que ele foi separado. Ele diz assim: Veja, eu hoje dou a você, Jeremias, autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também para edificar e plantar. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Jeremias. Só a título de curiosidade, Jeremias foi um profeta tão importante que até na temporada agora de The Chosen, a terceira temporada, existe uma passagem lá que Pedro está com o Romano e ele cita uma passagem aqui de Jeremias 2,13. Depois vai ler lá que você vai lembrar. Mas por que era esse momento conturbado? Porque o povo tinha se desviado. Agora o Adriano vai ter que começar a trabalhar aí, Adri. O povo tinha se desviado. A palavra fala em Jeremias 7 que chegou a um ponto onde aquele povo estava tão
envolvido com a idolatria, tão envolvido com o paganismo, que o próprio povo de Israel, o próprio povo de Deus chegava a fazer sacrifício de crianças a Deus Baal. A palavra é clara lá, Jeremias 7. E sabe o que acontecia? Eles faziam sacrifícios a deuses pagãos, eles faziam coisas abomináveis aos olhos do Senhor, e depois sabe o que o povo fazia? Eles iam para o templo. Eles iam para o templo achando que o templo ia protegê-los, achando que o templo ia guardá-los. E Jeremias profetizou durante 23 anos, e o povo não dava ouvido, que eles seriam levados cativos à Babilônia por conta do pecado. E o povo ignorou a Jeremias. Quantas vezes nós, como profetas do Senhor, nos sentimos assim, que estamos sendo ignorados, que as pessoas não estão dando ouvido. Mas creia em uma coisa, quando Deus fala, Ele cumpre. E aí esse povo estava lá achando que ir à igreja, trazendo para os dias de hoje, ia salvar alguém. Quantas pessoas a gente vê que estão no pecado, que estão fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor, mas que no domingo sentam no banco da igreja, achando que todas as coisas vão acontecer na direção dele de forma boa, tranquila, pacífica. Não é assim que Deus age. Se nós tirarmos todo esse povo que está aqui reunido hoje, que nós somos a igreja, certo? Quando 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente, Ele habita no meio de nós, e aí se estabelece a igreja, e as portas do inferno não prevalecem, e agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Amém? Mas, se nós tirarmos esse povo daqui, o prédio ficar vazio, aqui não é mais uma igreja. A igreja Shaddai, onde nós estávamos no Ipiranga, hoje é uma oficina, se eu não me engano, né? Uma funilaria, alguma coisa assim. Hoje já não é mais uma igreja. Por que era igreja? Não era por causa das paredes, da iluminação, do som, era porque o povo estava reunido naquele lugar, fazendo o quê? Prestando culto a Deus. Então não adianta nós estarmos no templo, prestando culto lá fora a outros deuses. E aí você pode falar assim, mas pastor, pelo amor de Deus, eu não faço isso, eu não vou fazer sacrifícios de criança, eu não vou prestar culto a Baal, eu não tenho mais os ídolos, eu tirei todos os ídolos da minha casa. Mas quantas vezes nos tempos de hoje, nessa modernidade, pós-modernidade líquida que nós vivemos, que essa palavra foi tremenda, apóstolo, né? Nessa pós-modernidade líquida, nós estamos prestando culto a ídolos que estão aqui, ó, no tablet, no celular, na internet, prestando culto a ídolos que são influenciadores, que não têm nada a acrescentar às nossas vidas, prestando culto às riquezas, prestando culto olhando aquelas pessoas que estão, olha que lindo, ele está viajando, ele está não sei aonde, olha que carro bonito que ele tem, olha que coisa legal, olha que família. E por dentro são como sepulcros caiados, vazios, podres. E nós estamos ali adorando esses ídolos desses dias. Nós estamos vivendo uma época muito parecida com essa época. Hoje não existe mais uma Babilônia como império físico. A Babilônia caiu, mas existe um império babilônico espiritual. Não existe mais Roma como império físico, mas existe uma Roma espiritual. Não existe mais o Egito como império físico, mas existe um Egito espiritual. E quantos cristãos não estão presos no Egito, na Babilônia, em Roma? Vou dar um exemplo que a gente passou recentemente, o Natal. Jeremias é um dos homens que fala sobre a árvore de Natal. Pesquisa lá depois. Jeremias falou sobre a árvore de Natal. Pesquisa o que é a árvore de Natal, eu não vou falar sobre isso aqui. Mas olha que interessante, mesmo em meio a toda essa circunstância, olha, lembrei de outra coisa que eu queria falar aqui. A situação era tão grave, mas era tão grave, que um dia Jeremias já estava assim, não aguentando mais, já entregando os pontos, e ele foi orar a Deus, pedindo misericórdia de Deus, pedindo clemência, pedindo, Senhor, pelo amor de Deus, nos ajuda. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Deus falou assim, nem se Moisés e Samuel intercedessem por mim diante desse povo, eu os ouviria. Imagina isso, os céus completamente fechados, as orações não eram mais ouvidas. As orações não eram mais ouvidas. Jeremias ficou 40 anos profetizando e 40 anos o povo não deu ouvidos. 40 anos o povo foi rebelde. Mas olha o que Jeremias fala nessa carta que ele mandou quando o povo já estava no exílio. Ele deu uma ordem lá em Jeremias 29. Ele deu uma direção. Quais eram essas direções de Deus? Construir casas e habitar nelas. Plantar e colher. Casar e gerarem filhos. E buscarem a paz daquela cidade. Buscarem a paz naquele local. Por incrível que isso possa parecer, eles deveriam fazer isso na Babilônia. Na Babilônia, enquanto estavam cativos, não era depois.
era lá na Babilônia, construir casas, lá na Babilônia habitar nessas casas, lá na Babilônia trabalharem, empreenderem, lá na Babilônia gerarem filhos, casarem e realizarem todas essas coisas e ainda orarem pela paz da Babilônia. Olha que coisa tremenda. E nós como seres humanos, muitas vezes, a gente vê a situação que a gente está vivendo no Brasil e nas nações, e o nosso desejo no nosso coração é que, Senhor, fazer igual João, o discípulo amado, fala assim: desce fogo nesse lugar, volta Jesus, queima tudo, acaba porque não aguento mais. Quantas vezes você se sentiu assim, vendo algumas coisas que a gente vê nos dias de hoje? Ontem a minha irmã foi levar o meu sobrinho no hospital porque ele está com dor de ouvido. E aí na volta ela passou por um bloquinho de carnaval que tinha lá uns 10 homens, entre aspas, atrapalhando todo o trânsito, seminus, meu sobrinho de 7 anos vendo aquelas cenas, e os policiais todos guardando aquele povo ali. Uma verdadeira Babilônia nos dias de hoje, não é verdade? E o mundo estava assim. E o mundo vai voltar a ser assim, porque esses são os fins dos tempos. Como a gente ouviu o apóstolo ministrando aqui, eu fiquei impactado, porque o apóstolo, ele não tem muitas vezes que ele prega sobre Apocalipse, na verdade, sobre os fins dos tempos. Quando ele prega, porque o negócio é sério. E quando ele pregou semana passada, eu falei: o negócio está ficando sério. E Deus me trouxe essa palavra justamente por isso. Mas nós temos essa direção de Deus. Você, como cristão, obediente à palavra, como cristão que teme ao Senhor, ainda que nós estamos vivendo tempos que aí fora parece uma Babilônia, aí fora as coisas estão totalmente avessas, perversas, mas você vai construir casas, você vai edificar casas, você vai abrir empresa, você vai trabalhar, você vai prosperar, você vai plantar, você vai colher e você vai gerar filhos, como nós vimos aqui no testemunho hoje. Em nome de Jesus, você recebe? Aleluia! Pausa para ele. Não importa, querido, o governo que está no poder. Não importa quem é o rei sobre a nação. Não importa a situação que o mundo está vivendo. Não importa nada que está aí fora, porque você está em Deus. E quando nós estamos em Deus, e quando você obedece a Ele, ainda que você passe por momentos de aflições, ainda quando ninguém está te escutando, ainda quando você passe por provas e tribulações, Deus tem uma promessa e Ele vai cumprir na sua vida, porque a palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que saiu da boca dele, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Você crê? Aleluia. Mas para que essa promessa se cumpra, nós precisamos obedecer aos mandamentos de Deus. Como a gente leu ali em Deuteronômio 30. Se vocês obedecerem ao Senhor teu Deus e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos no livro da lei, se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. E aí alguém pode falar assim: mas pastor, é muito difícil. É muito difícil obedecer aos mandamentos. É muito difícil a gente andar em santidade. É muito difícil a gente temer ao Senhor e guardar o Senhor todos os dias nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas olha o que diz lá Deuteronômio, antes de chegar nessa parte onde ele fala assim: eu apresento a morte, a vida, eu apresento a bênção e a maldição. Olha o que diz lá, versículo 10, Deuteronômio 30, 10. Diz assim, se vocês obedecerem ao Senhor teu Deus, guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, e Ele vai fazer. E aí fala no versículo 11: o que hoje lhes dou como ordem, ou o que hoje lhes estou ordenando, não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que você tenha que perguntar: quem vai subir aos céus para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, do modo que você tem que perguntar: quem vai atravessar o oceano para consegui-lo, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de nós, está na sua boca e no seu coração, e por isso vocês poderão obedecer-lhe. Hoje a palavra não está só mais próxima de nós, a palavra está dentro de nós, porque Jesus, Ele é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, e Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu os enviarei o Consolador, o meu Espírito, que os guiará por toda a verdade.
E esse Espírito habita dentro de nós, e a palavra do Senhor se cumpriu nas nossas vidas. E você é povo escolhido de Deus, é o povo separado para Ele, por Ele, para Ele, que já está fazendo a diferença na sua geração. Jeremias fez a diferença na geração dele. Jeremias era um jovem quando ele foi chamado. Amém, pastor Edu? Pastor Anado? Ele era um jovem. Ele não era uma pessoa idosa, um velho, um sábio. Ele era muito jovem. E ele profetizou durante 23 anos. E tudo aquilo que ele profetizou se cumpriu, está se cumprindo e ainda se cumprirá. Então Deus está fazendo a diferença nessa geração, através da minha e da sua vida. E você vai ver cada uma das promessas de Deus se cumprindo na sua descendência. É pelo meu Espírito, diz o Senhor, não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso poder, não é pela nossa graça, não é pela nossa sabedoria. Israel venceu a Babilônia, não venceu? Israel venceu o Egito, Israel venceu a Babilônia, Israel venceu o Império Romano, Israel venceu, vai vencer o Hamas, em nome de Jesus. Israel venceu. Mas eu e você somos quem? Israel de Deus. Eu e você somos Israel de Deus. E como Israel de Deus, nós vamos vencer o Egito, e já vencemos. Nós vamos vencer a Babilônia, e já vencemos. Nós vamos vencer o Império Romano, e já vencemos. E nós vamos vencer todas as coisas que se aparecerem diante de nós. Porque como nós ouvimos aqui várias vezes hoje, agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém vai impedir você de prosperar, em nome de Jesus. Então, como você é um profeta no meio dessa geração, você é um homem de Deus no meio dessa geração, eu creio que Deus vai fazer se cumprir essa palavra na sua vida. E você vai construir casas, você vai habitar nelas, você vai plantar, você vai colher, você vai casar, você vai gerar filhos, e você vai orar pela paz, e a paz vai acontecer na sua vida e em todos aqueles que te cercam, em nome de Jesus, amém? E eu estou chegando ao final e eu queria pedir para que vocês ficassem de pé, principalmente esses que têm esses propósitos. Quem aqui está precisando de uma casa para habitar? Quem aqui mora de aluguel ainda e quer ter uma casa própria? Quem aqui está numa condição ruim? Eu vou orar por isso. Quem aqui está com um projeto de empreender e está olhando para a situação aí fora e falando, a economia não está legal, o governo não está bem, eu acho que não é hora de eu empreender. Se Deus colocou esse projeto no seu coração e esse projeto é de Deus, você vai empreender e você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Quem aqui quer casar esse ano? Eu já casei de casal de discípulos nesse primeiro mês aqui, primeiras semanas de janeiro, já casei um casal de discípulos nossos lá que estavam... Vocês chegaram ano passado na igreja e já casaram. Então eu creio que esse ano você vai casar em nome de Jesus. Quem quer gerar filho aqui, como foi o testemunho aqui da Karen e do Gilberto, que são nossos discípulos amados? Eu creio em nome de Jesus. Vamos orar por isso então. Pai, eu, diante da Tua presença, Senhor, eu quero colocar, Pai, esta palavra que o Senhor tem para nós, Pai. Um futuro de esperança, como o Senhor disse a Jeremias. Oh, Pai, nós sabemos, Pai, as dificuldades, Senhor, a vida, Senhor, que Jeremias teve de consagração ao Senhor, ainda que em meio, Senhor, a tantas adversidades, ainda, Pai, que ele tenha sido preso, ainda que ele tenha sido espancado, ele não deixou de servir ao Senhor e de obedecer aos seus mandamentos. E as profecias de Jeremias têm se cumprido, se cumpriram e têm se cumprido sobre Israel. Oh, Pai, nós veremos as profecias do Senhor se cumprindo sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, eu levanto as minhas mãos abençoando este povo e declarando, Pai, que ainda, Senhor, em meio a este ano, Pai, em meio ao governo que não nos favorece, em meio a uma economia que não favorece, nós, Pai, seremos aqueles que construirão casas e habitarão nelas. Nós construiremos igrejas, Pai, enviaremos igrejas, Senhor, em nome de Jesus. Construiremos casas, plantaremos e colheremos. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, empreendimentos bem-sucedidos sobre a vida dos Teus filhos, projetos bem executados, porque não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós profetizamos casamentos, famílias se formando, ainda que aí fora, Pai, a família tem sido alvo de ataques do inimigo. Nós declaramos que a santidade do Senhor sobre a igreja levará, Senhor, famílias a serem constituídas para envergonharem a Satanás, e nós cresceremos e nos
multiplicaremos, tanto biológica quanto espiritualmente, em nome de Jesus. Ó Pai, eu oro declarando, Pai, que nós somos embaixadores da paz. Aonde nós estivermos, Pai, as trevas não podem habitar, as trevas baterão em retirada, a luz entrará conosco. Ó Pai, porque a presença do Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós declaramos, Pai, que aonde nós entrarmos, levaremos a Tua palavra, levaremos a Tua bênção, levaremos o Teu amor, mudando todas as circunstâncias ao redor. E todos aqueles que hoje estão num cativeiro espiritual, como Israel foi levado ao cativeiro físico pela Babilônia, eu profetizo em nome de Jesus, nós levaremos esses cativos à liberdade, em nome de Jesus. Ó Pai, as escamas dos olhos deles cairão e eles enxergarão a verdade que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para nós, que é um futuro de esperança. E por isso nós te glorificamos e te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.